Provérbios capítulo 23. Espero que esse seja um momento agradável e proveitoso. Feito lipas, vamos lá! Provérbios 23, conclusão dos 30 ditos dos sábios. Deus abençoe você e sua família. Espero que seja uma leitura agradável e proveitosa. Vamos lá? Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Nota de rodapé 1. Muita comida e bebida entorpecem o raciocínio e nos deixam vulneráveis e propensos a aceitar propostas que poderiam ser rejeitadas ou melhor negociadas se a mente não estivesse tão ocupada com a beleza da mesa e a digestão das variadas iguarias. Uma refeição de negócios deve ser encarada como um momento de trabalho e não um descontraído piquenique em família. Provérbios capítulo 23, versículo 6. Salmo 141, versículo 4. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso? Nota de rodapé 2. O desejo de progresso e eventual enriquecimento é legítimo e sadio. Contudo, a obsessão por poder, prestígio e riquezas pode arruinar uma pessoa física e espiritualmente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Hebreus 13, versículo 5, Provérbios 15, versículo 27, Provérbios 28, versículo 20. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como a águia. Nota de rodapé 3. Os bens e o dinheiro são voláteis, e a fama e o prestígio são ilusões passageiras. Tudo passa rápido, menos nossos investimentos no amor a Deus e em seu reino. Jeremias capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 12, versículo 21. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza, tem bom senso. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como a águia. Nota de rodapé 3. Os bens e o dinheiro são voláteis, e a fama e o prestígio são ilusões passageiras. Tudo passa rápido, menos nossos investimentos no amor a Deus e em seu reino. Jeremias 17, versículo 11, Lucas 12, versículo 21, 1 Timóteo 6, 17. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas. Nota de rodapé 4. O invejoso é, literalmente em hebraico, uma pessoa de olho mau, antônimo de generoso, o contrário de generoso, ou pessoa de olhos abençoadores, ou pessoa de olhos abençoadores. Provérbios 22, versículo 9. Essa maneira de as escrituras definirem o mesquinho e a inveja foi incorporada por Jesus em suas homilias e parábolas. Mateus 20, versículo 15. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come, bebe, entretanto não fala com sinceridade. Come, bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comestes,
Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Nota de rodapé 5. O vocábulo grego original aqui utilizado, seu Redentor, comunica a ideia de alguém que redime plenamente, pagando o valor total exigido por um resgate. Também expressa a agonia e a dor de um parente que suplica retribuição ou vingança em nome de um parente injustiçado. Essa é a expressão que descreve o Redentor de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25, Isaías 44, versículo 6, Jeremias capítulo 14, versículo 18. É também o vingador de sangue descrito no Antigo Testamento, Números capítulo 35, versículo 12. É o ministério perfeito e absoluto que somente a pessoa de Jesus Cristo, o Messias, cumpriu com efeito eterno no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 até o versículo 25. A King James de 1611 traduz este versículo assim: For their Redeemer is might. He shall plead their cause with thee. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do inferno, do Sheol, da morte. Nota de rodapé 6. Como já visto anteriormente, a expressão hebraica Sheol, que nos melhores manuscritos do Novo Testamento corresponde ao termo Hades, Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15, tem uma amplitude semântica muito grande, podendo em cada caso, de acordo com o contexto, significar volta do corpo humano ao pó de onde foi criado por Deus, simplesmente um estado de morte, enquanto o contexto significar um estado de morte enquanto aguarda a volta do Cristo e o dia do julgamento final, o lado do repouso no lugar para onde vão as almas dos mortos depois que deixam o corpo mortal, humano mortal, um lugar celeste chamado pelos judeus de seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 22, João capítulo 1, versículo 18. Simplesmente uma referência à sepultura, às profundezas e o inferno. O lado atormentador do Hades, conhecido como Gehinnom em hebraico ou Gehenna em grego. Lucas 16, versículo 23. A King James de 1611 traduz este versículo assim: Thou shalt beat him with the rod, and shall rejoice, deliver his soul from hell. A ideia geral dessa instrução verbal, proverbial, é que a verdadeira educação cristã, disciplina e correção da criança, poderá contribuir decisivamente, ainda que seja na vida adulta, para ajudá-la a tomar uma decisão sincera, pessoal e profunda de entrega do seu coração a Deus, mediante a aceitação consciente da morte vicária do Senhor Jesus Cristo, o Messias. João capítulo 1, versículo 12, João 3, 16. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria,
o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro, e tua esperança não será aniquilada. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe, quando for idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não a vendas por preço algum. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exultem aquela que te deu à luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Nota de rodapé 7. O termo hebraico original, coração, cuja raiz verbal significa adquirir compreensão ou desenvolver o discernimento, aparece nas Escrituras como órgão físico, 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, centro do corpo humano, Isaías capítulo 1, versículo 5, centro das forças espirituais, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 41, força íntima do ser, Jeremias capítulo 17, versículo 10, força da mente, Eclesiastes capítulo 2, versículo 20, poder da memória, Salmo 31, versículo 12, e a própria razão e consciência, Jó capítulo 27, versículo 6. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? Quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no corpo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como uma serpente e envenena como a víbora. Nota de rodapé 8. O texto se refere às bebidas alcoólicas, mas pode aplicar o mesmo princípio a todas as demais drogas da atualidade, chamadas lícitas ou não, como o fumo, o cigarro, por exemplo. Hoje em dia, há muitas pessoas viciadas que ainda não se deram conta disso, pois consomem todos os dias, sem orientação médica exageradamente, uma série de alimentos não saudáveis, refrigerantes, suplementos vitamínicos, estimulantes, analgésicos, xaropes e remédios em geral. Produtos que agem como as serpentes mais sagazes, Números capítulo 21, versículo 6, espreitam e atacam, preferencialmente na calada da noite, envenenando suas vítimas e aguardando que, atordoadas, cambaleantes e trêmulas, caiam absolutamente aniquiladas ao longo do caminho para que as possam devorar. Provérbios capítulo 23, versículo 29 até o versículo 35. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio capítulo 21, versículo 20. 1 Samuel capítulo 25, versículo 36. Salmo 75, versículo 8.
Isaías capítulo 5, versículo 11, versículo 22. Isaías capítulo 56, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 21, versículo 34. Romanos capítulo 13, versículo 13. Efésios capítulo 5, versículo 18. E 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Teus olhos verão coisas horríveis, e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado, ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Se Deus quiser, amanhã, capítulo 24 do livro de Provérbios. Espero que esse tenha sido um tempo agradável e proveitoso. Que você possa amar essa leitura cheia de ensinamentos preciosos para a vida de qualquer pessoa de qualquer idade, criança, jovem, adulto. Deus abençoe você e sua família. Fé e tulipas, só lhe dou glória. Amém.